Gente, o exemplo 19 é aquele que eu falei que é complexo. Por quê? Vamos lá. Um calorímetro com capacidade térmica de 50 calorias por grau Celsius. Olha, aqui o calorímetro ele já interfere, né? Todos os outros calorímetros a gente estava falando que era ideal e que não interferia. Aqui ele interfere, então já deu a capacidade dele. Então, dentro desse calorímetro, nós vamos ter 50 gramas de gelo, 200 gramas de água em equilíbrio térmico com esse gelo, ou seja, nós vamos ter 50 gramas de gelo a 0 graus. E nós vamos ter 200 gramas de água a 0 graus. Se introduzirmos 50 gramas de vapor de água a 0 graus, então foi colocado mais 50 gramas de vapor. Qual será a temperatura final do equilíbrio? Então vamos lá. O que vai acontecer? O nosso gelo, ele vai derreter e virar líquido, certo? Esse líquido, ele vai, do gelo que foi derretido, ele vai evaporar até uma temperatura que a gente ainda não sabe. Evaporar não, desculpa. Ele vai aumentar de 0 até uma temperatura que nós não sabemos quanto. Isso para o gelo. Vamos para a segunda parte. 200 gramas de água líquida está a 0 graus, vai aumentar de temperatura, a gente não sabe até quantos. Então, tivemos 3 calores aí até aí, do gelo virando líquido, do líquido aumentando a temperatura. E agora do outro líquido aumentando a temperatura. Temos do calorímetro também, 4 calores. Aí nós fomos lá e colocamos vapor. Esse vapor é 100% vapor. Então, o que vai acontecer? Esse vapor vai virar líquido. Então, calor 5. Né? O calor latente do vapor virando líquido. E o calor 6 é desse líquido, né, que foi condensado, ele vai diminuir até a temperatura de equilíbrio. Nós não sabemos quantos que é ainda. Então, nós vamos ter aqui 6 temperaturas, 6 calores envolvidos, tá? Todos que vão chegar nessa temperatura final aqui de equilíbrio, que é o que nós queremos saber. Informações que foi dado: calor latente de fusão, então do gelo virando água, beleza? Calor específico da água, né? Quando a água diminui ou aumenta de temperatura. E calor latente de vaporização, quando a gente passa de líquido para vapor. Nesse caso, a gente vai passar de vapor para líquido. Então, a gente vai ter aqui um calor latente de liquefação. E temos que lembrar que é o contrário, então é negativo, tá? Então, assim, ele vai ficar extenso, mas não é difícil, vamos usar assim a palavra, tá? Porque as incógnitas são todas fáceis. Vamos lá resolver, vocês vão ver como é que funciona. E depois de resolvido, tá, esse exemplo 19, vocês vão ter o trabalhinho 9, para a gente finalizar a aula de hoje. Esse trabalhinho 9, tá, só peço para vocês tomarem cuidado, porque os dados já estão em joules, não está em calorias, tá? E a massa está em quilogramas. Então, vocês têm que olhar as unidades, tá? Se foi dado em quilograma, joule por quilograma, joule por grama, senão vocês têm que converter, tá? Só esse detalhezinho nesse trabalho 9. Ele é semelhante a esses trabalhos que esses 2, 3 últimos exercícios, em que a gente coloca um equilíbrio térmico. Nós vamos ter gelo ali no sistema e você vai colocar um vapor. Quando você tem gelo, ele está totalmente congelado, você coloca o vapor, o que vai acontecer? O gelo vai derreter e o vapor vai liquefazer e esse líquido vai diminuir de temperatura até chegar a 0 graus, que é isso que o exemplo fala, tá? Que o trabalhinho fala. Então, vocês vão ter 3 calores ali envolvidos. Do gelo derretendo, calor latente de fusão, do vapor virando líquido, então vocês vão ter um calor latente de evaporação, no caso de liquefação, e depois desse líquido diminuindo de 100 graus para 0 graus, tá? Então, vocês têm 3 calores ali envolvidos e vocês precisam encontrar qual vai ser a massa de gelo que vai derreter.
Se vocês observarem esses 3 últimos exercícios que nós fizemos, não são iguais, mas é semelhante, vocês vão conseguir fazer, tá bom? Gente, depois disso, finalizamos a aula de hoje. Um beijo, boa semana a todos. Então, vamos lá para o exemplo 19, que ele é bem mais extenso, tá? Mas não é tão difícil. Então, a primeira informação é a do calorímetro. Ele deu para nós que a capacidade térmica do calorímetro, que é o Czão, vou colocar o Czão do C, que é do calorímetro, é de 50 calorias por grau Celsius. Nós vamos ter uma massa de gelo que é de 50 gramas. E nós vamos ter uma massa de água, massa de líquido, que é 200 gramas. Ambos estão na temperatura de gelo, estão em equilíbrio térmico na temperatura de gelo, que é, então, a temperatura de gelo, 0 graus Celsius. Depois foi colocado um vapor. Então, a massa de vapor, que foi colocado 50 gramas, e essa temperatura do vapor estava 100 graus Celsius. Esse vapor, ele então virou líquido, e depois de virar líquido, ele entrou em equilíbrio térmico, e ele quer saber qual que é essa temperatura final do equilíbrio térmico. Então, a gente quer calcular exatamente essa temperatura final do equilíbrio, certo? Além disso, foi dado o calor latente de fusão do gelo, que é quando o gelo vira líquido. Então, o calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Foi dado o calor específico da água, que é de 1 caloria por grama grau Celsius. E foi dado o calor latente de vaporização. Como o nosso gelo vai liquefazer, então eu vou ter o calor de liquefação, que é o contrário de vaporização. Então, vai ser menos 540 calorias por grama. Eu vou fazer o mesmo desenho para a gente entender, tá? Nós vamos ter gelo e água em equilíbrio, certo? Então, a gente vai ter aqui o gelo. E pro outro lado aqui, nós vamos ter o vapor. Mas vamos lá. O gelo, ele está em equilíbrio, então, como ele deu a massa de gelo, ele vai derreter e vai chegar até aqui, que é água líquida, certo? Na temperatura de 0 graus Celsius. Então, aqui a gente tem o gelo. Junto com esse gelo foi dado água, só que ela já tá a 0 graus. Estão em equilíbrio. Do outro lado, foi colocado um vapor. E esse vapor, então, ele virou líquido. Então, ele chegou aqui a 100 graus Celsius, tá? Então, aqui era vapor. O que que acontece? Como eu disse, a gente tinha uma quantidade de líquido aqui. Esse líquido, vou colocar ele um pouquinho mais para baixo, ele aumentou a temperatura e chegou uma temperatura que a gente não sabe aqui, ó, que é uma temperatura T. E aqui a gente tem o líquido. Esse gelo vai subir a temperatura também. Ele primeiro vai derreter e depois ele vai subir a temperatura. E esse vapor, então, ele condensou e vai diminuir essa temperatura. Então, a gente vai ter 1 a 2 temperaturas do gelo, calor do gelo, mais o calor do líquido, então 3, mais o calor do vapor, 4, mais o calor desse vapor que virou líquido e depois diminui a temperatura, 5. E nós tínhamos aqui, vou fazer de outra cor ainda, o calorímetro, tá? Que ele estava aqui a 0 graus. E ele vai também aumentar de temperatura. Então, o calorímetro aqui. Todos eles vão chegar nessa temperatura. Então, nós vamos ter 6 calores entrando em equilíbrio, correto? Então, vamos lá tentar identificar todos esses calores aqui.
Começando, vou começar com esse daqui do gelo, tá? Então, eu tenho esse calor do gelo, que, em primeiro momento ele virou líquido. Mas, depois, esse calor do gelo, ele liquefez, tá? Que é o calor sensível do líquido até uma temperatura que a gente vai encontrar. Eu vou colocar aqui um Gzinho em cima, que a gente sabe que esse calor sensível do líquido veio do gelo. Beleza. Vamos pegar agora, vou colocar do calorímetro, tá? O calor do calorímetro. Mas, vamos pegar do líquido agora. Eu tenho esse calor do líquido, que é mesmo do líquido, ó, ali não veio de lugar nenhum, foi dado massa líquida. Então, o calor do líquido aqui. Mas, agora vamos pegar pro lado de cá. Nós tínhamos um vapor que condensou, então, nós temos um calor do vapor que virou líquido. Mas, agora a gente tem esse calor desse vapor que virou líquido, que vai diminuir a temperatura. Então, vai ser um outro calor do líquido, mas que agora veio do vapor. Tudo isso igual a 0. Então, é só pra gente tomar cuidado com essas três aqui, ó, que essa do líquido veio do gelo, essa do líquido é do líquido mesmo, e essa do líquido veio do vapor. Gente, vamos abrir todos esses dados agora. Então, o gelo, quando ele diminui de temperatura e vem a 0 graus, ele tem um calor sensível. Desculpa, ele derreteu aqui. O gelo que virou líquido, ele derreteu. Então, a gente tem um calor latente. Então, vai ser massa do gelo vezes calor latente, então, é calor de fusão. Mais. Agora, esse gelo derreteu, virou líquido e vai aumentar de temperatura. Então, assim, a gente vai ter a massa, como veio do gelo, então, a massa do gelo, vezes, é líquido, então, C do líquido, que é o C da água, vezes o ΔT. Qual que é a temperatura final? Essa temperatura que a gente não sabe, menos a inicial, que era temperatura de gelo. Mais, agora a gente tem o calor do calorímetro. O que é o calor do calorímetro, gente? Esse calor que foi dado para nós, calor do calorímetro, vezes também um ΔT, tá? Que vai ser o quê? A temperatura final, que é T, menos o início, ele também tá em equilíbrio em 0. Então, temperatura de gelo. Mas, vamos continuar. Agora, a gente tem essa daqui, que é o calor do líquido, que veio do líquido mesmo. Então, é a massa de líquido vezes o CP da água, vezes a variação de temperatura. Então, a temperatura final é T, e a inicial é a temperatura de gelo também. Mas, agora a gente tem o calor do vapor que virou líquido, aqui. Então, ele liquefez. Então, vai ser um calor latente. Então, vai ser a massa de vapor vezes o calor de liquefação. Calor latente de liquefação. Mas, por fim, a gente tem esse daqui, que é o calor do líquido que veio do vapor. Então, vai ser a massa de vapor vezes o capacidade calorífica da água, vezes a variação de temperatura. Então, a temperatura veio do equilíbrio, vai ser o final do equilíbrio aqui, e ela veio da temperatura de vapor, tá? Então, tudo isso daqui, vou colocar aqui em cima, que é igual a 0, ok? Acabou? Não. Começamos. Vamos simplificar o que a gente consegue, que a temperatura de gelo é 0, temperatura de gelo é 0, temperatura de gelo é 0. E o que nós queremos? Nós queremos saber essa temperatura no final. Então, os termos que tem essa temperatura no final, eu vou colocar vou deixar de um lado. Os que não tem essa temperatura no final, eu vou passar pro outro lado igualando, tá? Então, vou fazer de outra cor pra gente não ir mais confundindo. Então, esse daqui, ó, não tem essa temperatura. Vou passar pro outro lado. Esse que tem a temperatura, já vou colocar a temperatura em evidência. Vai sobrar o quê?
massa de gelo vezes a capacidade da água. Esse termo tem a temperatura. Então, coloquei a temperatura em evidência, então sobra mais capacidade calorífica do calorímetro. Esse termo tem, então vai ficar mais, coloquei a temperatura em evidência, massa do líquido vezes a capacidade calorífica da água. Esse não tem, eu vou passar para o outro lado. Esse tem, só que tem os dois, tá vendo? Então, a gente vai ter que abrir esse termo em duas partes. A parte que tem o T fica positiva, então fica mais massa de V vezes CA. Aqui não tem, ela tá negativa, a gente vai passar para o outro lado. Então, tudo isso aqui é igual. Vamos colocar os termos que não tem a temperatura. Então, sobrou massa de gelo vezes o calor latente de fusão. Esse tem, esse tem, esse tem, esse não tem. Só que tá positivo, passo negativo. Tá positivo, passo negativo. Então, massa do vapor vezes o calor de liquefação. E aqui, a gente abriu, fez a distributiva desse com esse, e agora desse com esse. Ficou negativo. Então, passo pro outro lado positivo. Massa do vapor vezes calor latente da água, calor específico da água, vezes a temperatura do vapor. Como que nós queremos esse termo, vou passar todo esse outro dividindo. Então, o que que vai ficar? Vou até de outra cor. Temperatura vai ser igual. Vou repetir esse termo. Então, menos a massa de gelo, vezes o calor latente de fusão, menos a massa de vapor, vezes o calor latente de liquefação, mais a massa de vapor, vezes o calor latente de água, vezes a temperatura de vapor. Tudo isso eu divido, agora por esse termo. Massa de gelo, vezes o calor específico da água, mais o calor do calorímetro, mais a massa de líquido vezes o calor específico da água, mais a massa de vapor vezes o calor específico da água. Olha, esse termo e esse termo tem calor específico. A gente pode até colocar em evidência na hora de resolver, tá? Então, eu vou, escrito aqui, vou substituir. Então, vai ficar menos massa do gelo, 50 gramas. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Menos massa de vapor, 50 gramas, vezes o calor latente de liquefação, menos 540 calorias por grama. Coloquei entre parênteses, tá? Mais massa do vapor, 50 gramas, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, temperatura do vapor, 100 graus Celsius. Tá? Tudo isso eu divido, vou colocar essa caloria da água em evidência, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Abro parênteses. Sobrou massa de gelo, 50 gramas, mas esse termo não tem, vou deixar pro final. Massa do líquido, 200 gramas, mais a massa do vapor, 50 gramas, mais o calor do calorímetro, 50 calorias por grau Celsius, tá? Vamos lá. Corta essa grama com essa grama, essa grama com essa grama, essa grama com essa grama, esse grau Celsius com grau Celsius. Aqui tem grama, 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 consigo cortar com essa grama. Então, minha temperatura vai ser menos 50 vezes 80, menos 4.000 calorias. Menos 50 vezes menos 540, então, vai dar mais 27.000, sobrou calorias. 50 vezes 1 vezes 100, vai dar 50 vezes 100, que vai dar 5
5.000? Deixa eu olhar aqui para não fazer nada errado. É isso. 5.000 calorias. Tudo isso eu vou dividir. Aqui, multiplicar por 1 não vai fazer diferença. Então, 50 com 50, 100. Com 200, 300. 300 mais 50, 350 caloria por grau Celsius. Menos 4.000 mais 27.000 mais 5.000 vai dar 28.000 calorias dividido por 350 calorias por grau Celsius. Corto caloria com caloria. A temperatura de equilíbrio, então, vai dar 80 graus Celsius, tá? Então, quer dizer que o gelo vai virar líquido e o líquido vai aquecer até 80. O líquido que já tinha vai aquecer até 80. O calorímetro, que tá tudo isso aqui, ele tava 0 graus, ele vai aquecer até 80. O vapor que foi colocado vai condensar e vai esfriar até 80 graus, tá? Então, essa daqui é a temperatura.